E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Este é o podcast número 6, um podcast que tem um único objetivo: mostrar a autoridade científica da Bíblia também em ciência. Porque nós lemos que a Bíblia é guia seguro, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e que toda a palavra é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, e útil para a repreensão, correção, instrução na justiça, mas também para o ensino. E essa grande verdade anunciada em 2 Timóteo 3,16 tem sido verificada ao longo de toda a história da ciência. Grandes verdades científicas que foram antecipadas pela Bíblia. Em muitas oportunidades, a ciência anunciou uma verdade diferente. E o que aconteceu? Um embate, um confronto, uma disputa. E como está o placar? Esse placar, a Bíblia tem ganho de goleada. Não é um 7-1, não é um 7-1, é um 7-0, é um 70 vezes 7-0. Nos grandes embates, a Bíblia sempre ganhou. Se ela sempre ganhou, o que temos que fazer? Pela nossa experiência continuada e repetida, pelo método científico, inclusive, temos que reconhecer que, na dúvida, pró-Bíblia. Há um conceito na justiça que diz in dubio pro reo, in dubio pro Bíblia. Esse é um dos lemas do nosso podcast. O que nós temos ouvido por aí, que a ciência agora é o livro 67. É a ciência naturalista de homens, a ciência do Big Bang, a ciência da evolução, o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, seria o livro 67. E que esse livro agora temos a ciência para interpretar a palavra. Você já deve ter ouvido essa possibilidade por aí, mas esse podcast diz que não. Não, é a palavra que interpreta a ciência. Quem tem autoridade não é a ciência, mas é a palavra. Se os cientistas, ao longo da ciência, tivessem sempre utilizado essa regra que anunciamos aqui nesse podcast, a Bíblia e a ciência, que a Bíblia é a que tem autoridade para interpretar os dados, muitos erros científicos não teriam ocorrido. Muitos erros científicos não teriam ocorrido. Como nós falamos aqui, Semmelweis e a morte de muitas mulheres ao darem a luz aos seus filhos. Não teríamos feito o erro de sangria. George Washington, um presidente americano, não teria falecido por esse procedimento equivocado. Então, na dúvida, in dubio pro Bíblia. Olha só. E esse podcast quer comprovar essa tese de que a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência através de grandes verdades científicas que a Bíblia anuncia. Já falamos sobre o tamanho do Sol, o tamanho da Lua. E agora, nesse podcast, o número 6, vamos falar sobre um único continente. Olha, você vai pensar, poxa, Marcos, mas existem vários continentes. São 5 continentes. E a Bíblia falou que só tinha um? Sim, a Bíblia falou que só tinha um. Se você lê em Gênesis, lendo lá em Gênesis 1, de 9 a 10, assim está escrito: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Em quantos lugares? Se você tiver sua Bíblia aí, pode acompanhar. Em um lugar. Num lugar. Num lugar é um único. E apareça quantas porções secas? Uma porção seca. A porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento, no singular, das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. Olha só, uma grande verdade científica da Bíblia sendo anunciada. No princípio, nós não tínhamos
muitos continentes. Era um continente só e um mar só. Muitos cientistas, ao longo da história, ao lendo isso, falaram: nossa, veja bem, a Bíblia é realmente um livro de mitologia, poesia, alegoria. Olha que erro científico crasso dizer que só tem um continente e só tem um mar. Que absurdo, nós estamos vendo no aqui e agora vários continentes, vários oceanos, vários mares. Será que a Bíblia errou? O que é que você acha? Bom, mais recentemente a ciência foi estudar a superfície, a crosta terrestre. E o que ela descobriu? Os continentes estão se separando, estão se afastando. Descobriu-se o que é chamado hoje de deriva continental, a movimentação das placas tectônicas, uma grande descoberta recente de que os continentes, na realidade, estão se afastando. Se eles estão se afastando, significa o quê? Você regride esse movimento e você forma um único continente, uma única porção seca, o que conhecemos hoje como Pangeia. E é incrível, porque os continentes se encaixam perfeitamente como um quebra-cabeça. As bordas ainda são autoencaixantes. É uma prova definitiva de que realmente existia uma única porção seca e um único oceano, um único mar, portanto. Uma grande verdade científica antecipada pela Bíblia. Agora, essa separação de continentes revela outra grande verdade bíblica? Sim, revela. Porque lemos na palavra de Deus em Êxodo, Deus falando, anunciando, porque em 6 dias eu criei os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. A cronologia bíblica dos patriarcas, faremos um podcast específico para esse tema, quando você avalia, dá quanto tempo? 6.000 anos. Então a Bíblia está anunciando que tudo foi feito pronto, pelo poder da palavra, e há poucos anos atrás, milhares, não milhões. Essa separação de continentes comprova a tese? Sim, absolutamente sim. Porque quando vemos as bordas, elas ainda se encaixam. A erosão deveria ter desgastado os continentes, a gente não poderia mais perceber esse encaixe. Fomos olhar os sedimentos ao redor desses continentes, medimos a taxa de deposição desses sedimentos, deu 6.000 anos. Há faixas de registro fóssil que se propagam entre os diferentes continentes com os mesmos fósseis. Então, a descoberta dessa movimentação dessas placas, desses continentes, comprova uma grande verdade bíblica de que havia só um continente, só uma porção seca, só um oceano, e que essa separação, provavelmente durante o dilúvio, que falaremos muito em muitos podcasts, trincou esse único continente que se separou rapidamente, que agora se separa lentamente. E é uma prova, uma evidência quase que definitiva, porque a gente, certeza absoluta não podemos ter, mas quase que definitiva, de que tudo foi feito há milhares de anos, não milhões de anos atrás. Gostou demais essa evidência científica? Um único continente, uma separação que prova que a Terra é jovem? Então assista todos os nossos podcasts, a Bíblia e a Ciência, e se convença da autoridade científica da Palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.